Quando eu devo utilizar JPEG ou PNG? Seja bem-vindo a mais um vídeo, meu nome é Caio. Nesse vídeo aqui eu vou te tirar essa dúvida, tá? De uma forma aí bem prática, bem simples, então vamos direto para o que interessa. É o seguinte, eu tenho aqui em cima uma imagem em PNG e uma imagem em JPEG, tá? Qual é a diferença entre as duas? Se eu der zoom aqui, ó, você não vai ver diferença basicamente nenhuma, tá? É o mesmo arquivo, mas um deles eu salvei em JPEG e o outro eu salvei em PNG. O que acontece? Acontece aqui o seguinte, vou resumir aqui de forma bem prática. O PNG ele é um arquivo que ele tem uma compressão um pouco menor, tá? O JPEG ele comprime mais e a codificação do PNG te possibilita a exportação de arquivos com transparência. Já o JPEG não, e exatamente por isso o PNG ele vai ter uma pequena desvantagem de ser maior, tá? Às vezes ele é 2 até 3 vezes maior que um JPEG. Exemplo dessa diferença é o mesmo arquivo, tá? É o mesmo arquivo essas duas imagens. O meu JPEG, nessa imagem aqui, ele tem 90 KB. Essa daqui tem 300 KB, tá? De tamanho. Então ela é pelo menos 3,5 vezes aí maior do que o tamanho em JPEG, tá? Então se essa aqui tiver 10 MB, essa aqui provavelmente vai ter de 30 a 40. Então a média é de 35 MB se você salvar em PNG. Beleza, mas qual é a vantagem? A vantagem seria o seguinte. Vamos supor que eu queira essa bolinha aqui sem o fundo, tá? Na PNG, vamos imaginar que eu acabei de criar esse arquivo, tá? Se eu fizer o seguinte, se eu criar esse arquivo aqui dessa forma, né? Criei ele dessa forma aqui, eu posso, vou clicar 2 vezes, deletar esse fundo. Esse fundinho aqui desse jeito, com esses quadriculados, quer dizer que ele está transparente, certo? Então se eu vier aqui, File, Save As, e salvar ele posteriormente como PNG, na hora que eu abrir o meu arquivo, esse fundo aqui vai sair com transparência, tá? Ele não vai aparecer. Ah, mas e quando eu baixo uns PNG na internet e vem com esse fundo quadriculado? É porque a pessoa fez de sacanagem mesmo. Ela salvou essa imagem, que ela nem salvou como PNG ou algo relacionado. Ela basicamente deu um print, tá? Ela deu um print ou simplesmente adicionou esse fundo aqui atrás para mostrar que essa imagem possivelmente era um PNG pago em algum site. E aí disponibilizou isso na internet com esse fundo aqui acoplado na imagem como se fosse uma foto, tá? É um fundo mesmo. Então o PNG, quando você salva, você vem File, Save As PNG ou entra aqui, ó, File, Export, Save for Web e envia ele salvar como esse PNG, esse aqui vai transparente, tá? Se você abrir no outro software ou jogar, por exemplo, abrir no visualizador de imagens, seja do Windows, do Mac ou jogar no Google, esse fundo aqui ele vai invisível, tá? Então seria dessa forma. E aí lembrando que você tem que deixar marcado essa transparência, certo? Então é o seguinte, uma vantagem que deixa o seu PNG mais viável para você utilizar. Além de ter esse fundo de transparência, ele tem a vantagem do seguinte, eu vou voltar aqui na hora que eu abrir minha imagem. O PNG ele tem essa vantagem aqui, ó. Por ele ter uma compressão menor, tá? Ele te possibilita uma gama de cores, tá? Principalmente se você trabalhar aqui com um modo de 16 bits, ele tem uma gama de cores maior. Como assim essa gama de cores maior? Observa, vim aqui para minha JPEG, é a mesma imagem igualzinho. Vou criar uma nova camada aqui de curvas e eu vou trazer isso aqui para o meio aqui dessa forma. Olha o que aconteceu com a minha imagem. Tá vendo esses degradês aqui, essas transições chapadas de tom aqui bem feias, ó? 1, 2, 3, tá vendo? Dá para você ver essas transições. No meu PNG, eu vou criar a mesma transição, ó, curvas, e eu vou trazer aqui mais ou menos para o meio. Cadê aquele tanto de transição feia? Olha só, não tem, certo? Não tem, ó, olha a quantidade que tem aqui e olha o pouquinho que a gente tem aqui, vou até apertar mais. Não tem, tá vendo? Aqui tá mais apertado que no outro, ó, tá vendo? Você tem essa possibilidade, tá? De trabalhar com mais tons sem ter essa surpresinha quando você aumentar o contraste ou os brilhos, tá? De ter essas gradações de tom aqui de forma visual aí na sua imagem, porque esse formato aqui de JPEG ele vai ter menos cores, tá? Ele vai ter uma gama aí menor de transições. Então eu recomendo, se você for trabalhar com algo mais pesado, você trabalha aqui em PNG, algo mais refinado, né, com mais gradações de cores, trabalha em PNG, que você vai ser mais feliz. Então assim, basicamente é simples a definição disso aqui para você saber como você pode escolher se você quer PNG ou se você quer o JPEG, que seria o seguinte, por exemplo, tem fundo transparente? Sim ou não? Tem. Então você vai com PNG, tá? Salva em PNG. Se não tiver, JPEG. O tamanho dessa imagem que você vai exportar, ela tem que ser pequena, né? O site tem uma limitação de megabytes que essa imagem vai ter.
ou ele não tem limite. Você pode exportar ali, salvar em qualquer formato, qualquer tamanho. Provavelmente sites que limitam assim, você precisa de uma imagenzinha pequena. Então se essa imagem pequena não vai ter transparência, ela tem que ser com um tamanho reduzido em megabytes ou kbytes, salve em JPEG, tá? É bem simples, não tem segredo. Agora você prevendo aí uma exportação para impressão, aí seria outra aula, né? Mas você pode salvar em TIFF, por exemplo. São outras configurações, outros ajustes, é bom você testar ela em CMYK primeiro, mas esse aqui é outra aula, o foco aqui é um conteúdo voltado para mídia digital por hora, tá? Então isso aqui é outra aula. Eu exportando aqui ela em PNG 24, a gente tem uma preservação maior de detalhes nessa região. Então observe isso aqui. Eu dei um zoom aqui, né, o zoom máximo, e aqui a gente tem PNG. Olha só, quando eu troco para JPEG, observa que algumas deformidades, né, algumas aberrações começam a aparecer. Ó. Observe isso aqui, em PNG 24 não tem, e se eu jogo aqui para JPEG, já começa a aparecer essas deformidades, ó. Tá vendo? E você pode até testar outras qualidades do JPEG que vai ficando cada vez pior, tá vendo? Então, para você evitar esses artefatos aí, prevendo, né, uma peça que vai ser postada em alguma rede social, tá, em algum site, algum portfólio, salva em PNG. A única desvantagem realmente é o tamanho, e você deve ficar consciente de que talvez, dependendo da limitação da internet do usuário, pode pesar. Se eu upar uma foto lá com 40 MB, é muita coisa, né? E você salva ela com um tamanho menor, mas salva em PNG, por exemplo, 1350 para postar no Insta, por exemplo, joga em PNG 24 para não ter essas alterações aí. Então basicamente é isso, eu espero que tenha sido útil, agradeço demais, valeu, brigadão, sucesso!